Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, nessa preleção doutrinária virtual, sobre um tema muito auspicioso. Sempre quando nós falamos de Maria de Nazaré, naturalmente os bons sentimentos afloram, a gente se sente até um pouco constrangido por não poder alcançar o testemunho, né, a missão desse grande espírito. E hoje a gente vai falar sobre o legado de Maria às religiões, especialmente o Evangelho de Lucas, e vamos entender o porquê deste tema no decorrer da história e das nossas humildes e despretensiosas reflexões aqui hoje. Então esperamos que esses raciocínios possam estimular bons pensamentos, levar conforto, bom ânimo, força moral, coragem, perseverança, para que a gente possa permanecer fiel, não obstante os tempos difíceis que nós estamos atravessando neste momento. Como é hábito nas nossas reuniões, antes de começar, vamos endereçar ao alto uma prece. Aqueles que se sentirem confortáveis, que possam fechar os olhos, conectados psiquicamente e elevando os pensamentos ao alto. Estamos aqui reunidos, Nossa Senhora, e queremos que de alguma sorte os nossos bons propósitos sejam considerados, levados em conta, para que a psicosfera da Terra, ao menos neste momento, possa receber as nossas vibrações de amor, de ternura e de paz. Sempre que nós pensamos e falamos sobre a Senhora, nobre missionária, os nossos corações ficam mais ternos, mais amáveis, e a gente sente com mais facilidade o interesse, a força, o desejo, a decisão de amar. Que essas bênçãos, então, permaneçam conosco num momento em que o amor tanto escasseia e a violência acaba ganhando protagonismo na TV, nas redes sociais, nos meios de difusão. Vem ter conosco, Senhora, com sua bondade, com sua amabilidade, com sua ternura sem fim. Cuida de cada um dos nossos corações, como seus autênticos filhos, e que nós possamos ser servos fiéis e leais do teu amor para sempre. Que assim seja. Então, gente, vamos lá, né, para a nossa importante tarefa. Esperamos que esteja, né, de alguma sorte à altura do tema que nos foi designado. Sempre quando nós falamos sobre Maria de Nazaré, há de se distinguir primeiro o que é lenda, especulação, sem comprovação, e o que é verdade na história dessa santa mulher. Sobre Maria de Nazaré, nós temos apenas referências muito esparsas sobre ela, comparativamente ao, ao grande vulto que ela representou e representa ainda hoje para nós, sobretudo cristãos. Esse, com certeza, é um grande desafio para que nós possamos lidar com as suficientes informações de que dispomos neste momento. Porque muitas vezes nós temos uma angústia de saber mais detalhes que sejam necessários ao entendimento. Às vezes, a compreensão da mensagem divina, ela depende menos do conhecimento e muito mais do sentimento. Então, muitas vezes a gente se afeiçoa a certos detalhes superficiais, esquecendo da essência, da sublimidade daquilo, embora pouco, que a gente já conhece.
Então, cumpre nos perguntar: o que é essencial na vida e na história de Maria de Nazaré? E qual o legado que ela deixou às religiões, sobretudo ao Espiritismo? Na obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, na segunda parte, capítulo de número 7, as epístolas, nós temos o primeiro encontro narrado entre Paulo de Tarso e Maria de Nazaré. Aquela época, Paulo saía de Corinto e com grande dificuldade demandava Éfeso, onde se encontrava, além de Maria de Nazaré, também João Evangelista. É interessante porque João nunca se desligou da igreja de Jerusalém e se desdobrava entre essas diversas atividades. Recordamos que no ato da crucificação, quando Jesus entrega a sua mãe a João e João a ela, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, num símbolo dessa maternidade extensível a toda a humanidade. Desde então, João fez o possível para viver junto com Maria de Nazaré e acompanhá-la. Ela que já atravessava os anos mais avançados e que estava prestes a alcançar a madureza, a senectude. Aliás, Paulo chegava em Éfeso numa época quando a igreja enfrentava problemas torturantes. Aonde Paulo ia, aliás, a perseguição estava presente. E Emmanuel, nesse ponto do texto, vai dizer que em meio às acaloradas discussões que houve de manter com os judeus na sinagoga, o ex-rabino Paulo de Tarso não olvidou certas realizações sentimentais que almejava desde muito. Com uma delicadeza extrema, visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela que dava para o mar e impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas caridosas a respeito da noite do nascimento do Mestre e foi gravando no íntimo as divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade a fim de recolher os dados indispensáveis ao evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. E Maria se colocou à sua disposição com grande alegria. Então aqui a gente tem a prova testemunhal de que Paulo de Tarso desejaria escrever um evangelho com as impressões de Maria de Nazaré. Mas por conta das circunstâncias não teve ensejo de realizar. A vida acabou levando Paulo de Tarso a outros rumos alheios à sua vontade. Depois dessa parada curta em Éfeso, ele precisou ir a Antioquia, retornar a Tarso, Tauro, né, sua cidade natal, e vencidas as lutas renhidas, deliberou regressar então a Éfeso, quando, no desejo de Paulo, seria o momento oportuno para recolher essas informações e escrever o Evangelho. Entretanto, diz Emmanuel, embora ele estivesse interessado na feitura do Evangelho, decalcado nas recordações de Maria, não foi possível realizar o ensejo. Nesse momento, se estabeleceu uma grande confusão na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era marcada por um grande politeísmo, do culto aos deuses gregos, sobretudo a deusa Diana, né, deusa Diana dos Efésios, e estabeleceu-se uma grande confusão que foi inclusive anotada no livro de Atos, no capítulo 19, a revolta dos ourives, notadamente por parte de um ourive, Demétrio, que foi o grande responsável, né, por aquele movimento insubordinado, que acabou fomentando uma série de calúnias, né, contra os cristãos em adoração à deusa Diana. Não é que Paulo se interpusesse de modo algum à adoração da deusa Diana, pelo contrário, ele estava continuando com suas pregações,
Só que as pregações cristãs estavam interessando mais do que o culto à deusa Diana. E os ourives faziam peças, pequenas miniaturas da deusa, e boa parte dos seus lucros era por conta da venda dessas peças. Então a pregação de Paulo estava atrapalhando os lucros, por assim dizer. Então, no livro de Atos, capítulo 19, versículos 26 a 30, Lucas, é o narrador do livro de Atos, vai informar: E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são os deuses que se fazem com as mãos. Ou seja, que aquelas curas, aquelas grandes transformações operadas pela vida das pessoas, as intenções, né, os desejos, as inclinações para as grandes transformações morais não eram responsabilidade ou tributáveis à deusa Diana, mas ao Deus onipotente, todo-poderoso, ao Deus único. E isso desagradou os ourives. Então o texto continua: e não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, referindo-se aqui aos ourives, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. A calúnia diz respeito a isso. Espalharam, né, uma mentira dizendo que Paulo tramaria, junto com os cristãos, entrar no templo da deusa Diana e acabar com tudo. Um modo assim bem farisaico, né? De impor a ordem e a sua vontade acima de tudo. Paulo nem pensava nisso. Ele estava mais interessado em fundar as igrejas e manter aquelas que ele já tinha fundado por toda a Ásia. Então, essa inverdade acaba sendo disseminada como rastilho de pólvora e as pessoas falando, né, disso de boca a ouvido, levando isso à frente por vigilância e ignorância. Esse trecho, né, esse acontecimento nos leva a pensar várias coisas, né? Assim, trazendo essa história para o nosso dia a dia. Quantas vezes, por invigilância, nós somos incautos e acabamos acolhendo uma fake news, uma inverdade, sem ir direto à fonte para checar. E acabamos, sem querer, sem que seja a nossa intenção direta, entrando nesses crimes perpetrados contra a honra dos outros. Precisamos, então, nos recordar dessa lição magna da vigilância. E o texto ainda continua: e ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Então houve até uma tentativa de esclarecer, mas logo foi visto que redundaria em frutífero, que a calúnia estava tão bem urdida que ninguém ouviria Paulo, né, e acreditaria na sua inocência. Então o fato é que os artesãos sobreviviam da venda das estátuas da deusa Diana, e depois das pregações de Paulo, ninguém mais se interessava pelas aquisições, mas sim pela adoração em espírito e verdade, como ele ensinava a partir do Evangelho. E depois de enfrentar muitas lutas e dos cristãos terem sido fortemente atacados, na hora Paulo Estevão, Emmanuel vai citar que esses ourives a mando de Demétrio acabam com a tenda, a pequena oficina improvisada de Áquila e Prisca, os dois amigos de Paulo, que tinham saído de Corinto para Éfeso, com o objetivo de ajudá-lo nas excursões de propaganda. Lembremos que Áquila e Prisca são conhecidos de Paulo na época que ele se insula no deserto, no oásis de Dan, e Paulo fica mortificado, sabendo que, indiretamente, foi culpa dele, embora não de forma direta, né? Mas que foi motivado, na verdade, por uma raiva contra Paulo e acabou prejudicando os seus irmãos em Cristo.
Então, com base nisso, Paulo decide sair da cidade para não arruinar o trabalho construído até então, e mais uma vez ele posterga o seu intento de escrever o evangelho consoante as recordações de Maria de Nazaré. E na despedida de Éfeso, a própria Maria de Nazaré comparece, segundo vai dizer Emmanuel. A própria Maria, avançada em anos, acorrera de longe, em companhia de João e outros discípulos, para levar uma palavra de amor ao paladino intimorato do evangelho do seu filho. Quem poderia imaginar esse desfecho? Aquele Saulo de Tarso, colérico, perseguindo os cristãos, né? Promovendo um verdadeiro êxodo, crimes, né, que foram feitos não por ordem direta sua, mas com base nos seus desvarios no fim da vida, né, ou quase no fim da vida, conhecer a mãe de Jesus e receber dela esse apreço, essa ternura, essa demonstração de afeto, essa palavra de amor, aquele que tinha se tornado o paladino intimorato do evangelho do seu filho. Realmente é uma transformação incomparável. E os anciões também receberam-no com amorosas demonstrações de amizade e as crianças lhe ofereciam merendas e flores. Então, a justiça, né, pela força, pelo trabalho tão bem cumprido pelo apóstolo Paulo. Anos mais tarde, quando Paulo estava preso e sendo julgado em Jerusalém, depois ele teve, inclusive, de amargar 2 anos de reclusão em Cesareia e aproveitou esse tempo nas relações possíveis entre as igrejas já fundadas. Paulo, então, pede que Lucas o visite na prisão e solicita a ele que ele consume a tarefa, conforme Emmanuel vai narrar no capítulo de número 8, também da segunda parte, o martírio em Jerusalém. Então, Emmanuel vai dizer que, a esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou ele mesmo não ir a Éfeso, incumbindo a Lucas desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. E, de fato, a gente vai falar um pouco do Evangelho de Lucas daqui a pouquinho, mas ele reúne não apenas detalhes da infância, da história do nascimento de Jesus, né, da concepção de Maria, como parábolas belíssimas, né, e citações exclusivas estão ali impressas, né, registradas no Evangelho de Lucas. Então, Lucas, como médico amigo, a gente sabe que ele tinha uma amizade muito profunda por Paulo, desde a primeira vez que o encontra. Já tem, assim, uma simpatia inquestionável, satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre, rico de luzes e esperanças divinas. E Paulo ainda faz mais um pedido a ele, que, terminadas as anotações evangélicas, que ele também tivesse o trabalho de fixar as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo, no que ficou combinado no livro Atos dos Apóstolos, para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes e de todos os feitos, né, dos apóstolos que sucederam Cristo. E aí foi feita, né, essa obra que hoje nos serve de tanta pesquisa e estudo, que é Atos dos Apóstolos. Então, o Evangelho de Lucas, vamos agora tecer algum comentário sobre ele. Ele é o mais longo de todos os 4 evangelhos: Mateus, João, Marcos, Lucas. E o livro mais longo também do Novo Testamento. Há algumas histórias bem conhecidas do cristianismo que são exclusivas do Evangelho de Lucas, como as circunstâncias do nascimento de João Batista, a narrativa tradicional do Natal, a história de Jesus quando ele era menino,
por volta de 12 anos e estava reunido no templo com os doutores da lei. Algumas parábolas, como a parábola do bom samaritano, do filho pródigo, né, do homem rico e Lázaro, a história dos 10 leprosos, o relato do Senhor ressurrecto andando com seus discípulos na estrada de Emaús. E outra característica exclusiva do livro de Lucas é a inclusão dos ensinamentos de João Batista, não presente nos outros evangelhos, e também a ênfase nas orações de Jesus Cristo e a inclusão do chamado, treinamento e trabalho missionário dos 70 discípulos. Como se não bastasse, Lucas é o único escritor entre os evangelistas que registra que o Salvador suou sangue no Getsemane e que um anjo o fortaleceu. Então, essas e outras evidências só corroboram a autoria do texto por parte de Maria de Nazaré. Como Lucas poderia saber tantos detalhes da infância de Jesus e até de João Batista? Então, a gente vê uma corroboração, uma ratificação daquilo que já está grafado na obra Paulo e Estevão e outras referências que nos servem aqui de estudo. Então, é sempre oportuno recordar, quando a gente fala sobre Maria de Nazaré, o lugar da mulher naquela época, né? É importante a gente falar sobre isso para entender o quanto que Jesus quebrou paradigmas ao aceitar discípulas, né? Ao aceitar que as mulheres do Evangelho tivessem um contato muito próximo com ele e testemunhassem tanta fidelidade e amor. A sociedade hebraica era mais patriarcal comparativamente do que outras no mesmo intervalo temporal, como, por exemplo, a sociedade egípcia, conforme está lá grafado no livro de Êxodo. As mulheres casadas, elas eram normalmente sustentadas por seus maridos e as mulheres solteiras pelos pais. As mulheres, elas buscavam se casar muito jovens, não raro, ainda na adolescência. A mulher não tinha direito ao nome completo, sempre precisava de uma referência, de quem ela era filha, de quem ela era esposa, de que região ela provinha. Como se o discurso da mulher fosse invalidado e precisasse de um homem para poder validar isso. Então, é triste, né? A gente pensa hoje na emancipação feminina, nesse protagonismo da mulher, né? Na sua independência. Aquela época não havia muito disso, ou nada disso. De acordo com o Novo Dicionário da Bíblia, organizado por J.D. Douglas, o Novo Dicionário da Bíblia é um compêndio de centenas de páginas que recebe as informações e é objeto de estudo de centenas de teólogos sobre o estudo bíblico mais aprofundado. Então, lá no Novo Dicionário da Bíblia, aponta-se Maria de Nazaré, o nome Nazaré aponta para a sua origem. Os teólogos, inclusive, dizem que não exatamente onde ela nasceu, mas onde ela viveu durante boa parte da sua infância, a cidade de Nazaré. Dizem também que o nome Maria é a forma helenizada do nome hebraico Miriam, né? E, muito possivelmente, embora isso seja um pouco duvidoso, não é unanimidade entre os teólogos, Miriam também derive do vocábulo egípcio, Marie, ou amada. Bom, Maria de Nazaré é Maria de Nosso Senhor Jesus, que recebe outras acepções, né, odiernamente. Mas estamos falando do mesmo Espírito e da sua missão evangelizante, né, da sua missão educadora, acima de tudo para a humanidade inteira, porque a religião tem esse papel, a gente vai chegar lá. E a nossa informação a respeito de Maria, ela se confina quase inteiramente às narrativas sobre a infância do Cristo, nos seus evangelhos, notadamente de Mateus e de Lucas. Quando foi feito o anúncio angélico do nascimento de Jesus, Maria estava com José, né, vivendo na Galileia, e estava noiva dele. E Lucas nos informa de que José era da descendência de Davi, embora nenhuma menção seja feita à linhagem de Maria.
mas é possível que ela tenha vindo da mesma linhagem, especialmente se, conforme parece provável, a genealogia do Cristo deve ser traçada a partir da sua mãe. Então, Lucas registra que Maria, grávida, visita Isabel. Aparentemente, ela não acompanhava o Senhor em suas viagens missionárias, ainda que estivesse estado presente em sua companhia, por exemplo, no casamento, né, nas bodas em Caná. E, não obstante isso, a gente vê o quanto que a solicitude fraternal era sua marca presente, né? Maria entendia, né, a missão do Cristo, embora não fosse exatamente uma de suas discípulas mais diretas, ou pelo menos assim os textos nos levam a crer. Mas nos momentos mais importantes, ela estava ali presente. Aliás, um dos termos que Jesus usa para se dirigir à sua mãe vem do hebraico ginai, ou mulher, né, nas traduções mais atuais, que não denota indiferença ou, digamos assim, um aspecto um tanto quanto frio por parte do Senhor, mas, pelo contrário, fidelidade espiritual acima dos laços de família. Por diversas vezes, ele se dirige à sua mãe utilizando esses termos. Nós encontramos Maria ao pé da cruz do Salvador, quando ela e o discípulo amado foram confiados um ao outro por nosso Senhor Jesus Cristo. E a única referência explícita de Maria no livro de Atos está no capítulo 1, versículos 13 a 14, onde ela e seus discípulos, os discípulos de Jesus, estavam descritos com as palavras: todos estes perseveraram unânimes em oração. Então, no texto de Atos vai dizer assim: e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, devemos estar contentes, né? Mesmo com essas breves citações, notarmos a humildade, a obediência e a óbvia devoção de Maria a Deus e a Jesus como seu representante. Maria de Nazaré, conforme Emmanuel vai nos dizer na obra Caminho da Luz, é uma personalidade sublimada. Foi escolhida para desempenhar a missão complexa e desafiadora de ser a mãe do Messias, Jesus Cristo, em sua encarnação missionária. Emmanuel nos narra a preparação da espiritualidade quando chegou o tempo previsto para a vinda de Jesus. Ele vai nos dizer que as entidades angélicas do sistema solar se movimentaram nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância, e que foram escolhidos os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Sobretudo, a grande evangelizadora da sua vida, sua mãe. Todos reunidos em missão para auxiliar o Messias nessa tarefa de libertação pelo amor total. E cada um, conforme nos relata Emmanuel, prontificou-se a exercer sua missão do melhor modo possível, cada colaborador preparando-se adredemente para o feito, conforme as determinações do alto e do planejamento realizado. E coube ao espírito amigo e meigo que assumiu entre nós a identidade de Maria de Nazaré, essa tarefa magnânima, mas muito complexa, de ser a mãe de Jesus. E aí a gente pode se perguntar, mas Patrícia, né, a gente está falando da mãe do Senhor, o que há de tão complexo e de tão difícil nessa tarefa? Bom, Maria conduziria Jesus menino, conforme a tradição hebraica. Nessa tradição, a mulher era tida como esteio do lar e a mãe como aquela que dá os primeiros conhecimentos evangelizadores ao filho.
sobre o amor de Deus, até que ele pudesse pessoalmente conduzir toda a humanidade. Só isso. Então, por um lado, no que tange ao ensino, Jesus já era um solo muito bem preparado, tinha mais a ensinar. Então, nenhum óbice, né? Nenhum empeço. Jesus sempre sábio, maleável, obediente, manso, pacífico, regozijava-se, né, ao que lhe era ensinado. Porém, por outro lado, para Maria seria grande o seu testemunho de amor, porque imprimiria no psiquismo infantil as primeiras marcas de acolhimento, de proteção, que mais tarde ele, o justo, exemplificaria pela caminhada pelas veredas do amor, do qual foi o principal agente e exemplo incontestável. E também seria ela a suportar as inquietações, a receber toda aquela carga das influências diretas e indiretas dos chamados inimigos do Cordeiro, contrários à mensagem de amor e misericórdia do divino Rabi, não obstante os méritos e proteção espiritual que ela tinha. Inclusive, na obra Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, o instrutor espiritual vai narrar alguns diálogos entre ela e Isabel, em que ela se preocupa com o futuro de Jesus. Imaginamos que também, como o coração de mãe não se engana, por conta de um pressentimento das grandes dores que adviriam. Bom, a missão de Maria começa então desde o plano espiritual, como a gente já poderia imaginar, quando ela aceita fazer parte da equipe de Jesus, até a consumação da concepção e do nascimento de Jesus na Terra. Maria era muito jovem no corpo, mas excelsamente sábia e preparada em espírito. E ela decidiu cumprir a vontade de Deus em todos os momentos, demonstrando uma absoluta coragem e confiança na providência divina. Tanto que, conforme está grafado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38, ela vai responder ao anjo: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Só que são impensáveis os seus sacrifícios e a grandiosidade da sua missão. Ela não pede maiores explicações, ela não exige saber quais serão as consequências, nem mesmo o que ela irá ganhar por assumir tal tarefa. Ela não pergunta sobre os riscos, ela aceita assumindo o enfrentamento de tudo que fosse necessário para que ela fosse fiel até o fim. Então, o nível de responsabilidade assumido pelos pais de Jesus e, sobretudo, por Maria de Nazaré, que se dedicou com amor, carinho, compreensão e renúncia absoluta àquele filho verdadeiramente celeste, que desempenharia a maior e mais espinhosa e árdua missão entre os homens, é de fato uma responsabilidade elevadíssima. Então, a gente conta um pouco da história dela justamente para entender a força e a importância do seu legado. Maria foi capaz de reconhecer e encantar-se com os milagres, curas e ensinamentos de elevadíssimo teor moral do seu filho sem se envaidecer. Só fazendo aqui um comentário, né, mais contemporâneo, eu fico imaginando hoje quantos de nós, né, se tivéssemos o que eu imagino, né, que não seria pensável, mas vamos imaginar que nós tivéssemos uma missão como a de Maria, quantos de nós, tendo ali o nosso filho operando tantos milagres, sendo alguém tão especial, né, demonstrando desde tão cedo uma inteligência e uma sabedoria quase sobrenatural, quantos de nós não nos regozijaríamos de exibir isso para todo mundo, né? Sem necessariamente essa preocupação de proteger? Será que a gente não criaria um canal no YouTube, um perfil no Instagram, para publicizar os atos e feitos dos nossos filhos e dar larga repercussão a esses feitos extraordinários, até buscando patrocínios, qual ocorre em milhares de infâncias roubadas que a gente vê?
Mas Maria, calcada nessa humildade e singeleza, observa tudo aquilo como a graça divina, como a manifestação de Deus no seu filho. Ela sofreu pelas dores excruciantes de Jesus, sofreu pela incompreensão e pelo abandono de todos os seus discípulos, mas sem odiar quem quer que fosse. Trazendo mais uma vez, né? A gente tentando aqui se colocar um pouco no lugar desse coração. Será que a gente não conservaria mágoa, ódio, desejo de vingança por terem feito aquilo com o nosso filho? Mas Maria entendia que aquele era o seu testemunho, a espada que transpassaria sua alma, como advertiu Simeão, né, no templo. Essa história é fascinante. Também está narrada no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem de nome Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele tomou-o em seus braços, louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam diante das coisas que lhes diziam. Simeão os abençoou e, voltando-se a Maria, disse: Eis que este é posto para a queda e a elevação de muitos em Israel. E para sinal que é contraditado, uma espada transpassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então ela sabia que haveria um momento dela testemunhar com o seu sentimento profundo, né, o seu coração maternal tão dedicado e devotado, haveria esse momento. E ela se submeteu irrestrita e incondicionalmente aos desígnios celestes, sem hesitar, sendo fiel até o fim. Enquanto nós, muitas vezes, nos colocamos na condição de ferrenhos acusadores, contraditores, indignados, como crianças mimadas e birrentas, ficamos inconformados perante os desígnios do alto. Maria se rende. Essa é a diferença. Racionalmente, é impossível entender Maria de Nazaré. Particularmente acreditamos que só é possível entendê-la e entender o seu legado, alcançá-la pelas portas da intuição e do sentimento. Porque, alicerçada pela própria fé, uma fé inabalável, ela sofreu sem se revoltar, preocupando-se muito mais em buscar o Filho amado para ofertar-lhe a sua presença amorosa, tentando amenizar as dores e os sofrimentos atrozes pelos quais ele passava. Então, seu exemplo de fé deve inspirar a todos nós, ao enfrentarmos as dificuldades da vida, os obstáculos que se apresentam em nosso caminho, com esperança, coragem, perseverança, pois sabemos que não estamos desamparados pela misericórdia infinita. E embora o próprio Cristo nos envolva e nos acolha em sua paz e no seu infinito amor, nem Jesus pode fazer o nosso trabalho. Porque justamente para nos educar e fomentar o crescimento, ele não nos retira as nossas oportunidades de aprendizagem com vistas à renovação interior e o atingimento aos padrões do amor e da luz. Hoje, por exemplo, né, no nosso dia a dia, quando um filho
se ausenta para trabalhar em outra cidade ou por divertimento, quantas mães não ficamos extremamente preocupadas, sem conseguir dormir, aflitas por um telefonema, por uma mensagem para dizer que está tudo bem. Agora, imaginemos as preocupações da mãe de Jesus, a qual, investida de elevadíssima missão, tinha de esperar que o seu filho cumprisse a sua, quando ele partia das viagens missionárias, no sentido de pregar a palavra de Deus. Tudo isso é sofrimento para o coração maternal. A ausência de notícias torturava, afligia, embora ela nunca esmorecesse em sua fé e jamais exigisse o que quer que fosse. Então a gente tem aqui mais um importante legado e ensinamento de Maria. Toda aquela que assume a função de mãe, inevitavelmente irá se preocupar com os filhos, desejando vê-los bem, em paz e felizes. No entanto, é preciso compreender que nossos filhos são espíritos. E cada espírito tem sua trajetória e necessidades individuais, e que não há como afastar ou eliminar os obstáculos do caminho dos próprios filhos. Aliás, querer retirar todas as pedras do caminho dos nossos filhos seria deixá-los sem a oportunidade de crescer. A verdadeira educação, e esse também é um legado de Maria, unida ao amor, é vinculada à liberdade e respeita o livre-arbítrio, a tarefa individual de cada espírito imortal, mesmo sendo nossos filhos. É bem verdade que até um determinado momento, até a emancipação, os nossos filhos precisam de um direcionamento mais contundente. A gente precisa dar-lhes todos esses sentidos éticos e morais para que eles possam depois caminhar pelas próprias pernas, mas chega um ponto de que a gente não pode se responsabilizar mais. Por mais que amemos, e justamente por amarmos, devemos deixá-los ter suas experiências. E devemos, sobretudo, saber que às vezes, muito pouco ou quase nada, nós poderemos fazer por eles. Mas onde a nossa presença não se estabeleça, onde as nossas palavras não possam ser ouvidas ou chegarem, a prece endereçada a Deus chega. E todas as vezes que, rogando ao Pai, nós pedimos pelos filhos que não são nossos, mas de Deus, que eles possam ser iluminados, protegidos, que eles possam ter a oportunidade de escolher o bom caminho, essas preces sempre são ouvidas. Sobretudo, quando partem de um coração maternal tão dedicado. As perseguições ao Cristo atingiram diretamente esse coração cuidadoso e maternal de Maria. A raiva, a inveja, o rancor, o medo farisaico daqueles que, ingratos, se transformaram em inimigos gratuitos de Jesus, pelo receio de perder posições de vantagem material, o perseguiram, o flagiciaram e o mataram. E foi com grande sofrimento e dor que se deu a retribuição a toda a dedicação e esforço despendido pelo nosso Mestre Jesus. Então, meus amigos, o legado de Maria às religiões é imensurável. Essa primeira evangelizadora do nosso evangelizador, nos mostra como o amor deve ter protagonismo em nossas lições e ações. Mas para isso, é preciso entender o sentido da palavra religião, na sua acepção mais profunda, no seu teor mais essencial. E para isso, vou pedir auxílio ao Espírito Emmanuel. Na obra O Consolador, na terceira parte, Emmanuel vai falar sobre religião. Há uma questão endereçada a ele, de número 260, que diz assim: em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? E Emmanuel vai responder: religião
é o sentimento divino. Aí a gente já pode parar para poder fazer alguma reflexão. Religião é o sentimento divino. Aqui, Emmanuel não faz menção a dogmas, práticas, ritos, formas de se proceder, orações, libações, oferendas, adoração. Ele elege como altar o coração. Lembra que religião vem de religare, religar o espírito imortal nessa comunhão com o Pai. Então, para viver uma religião verdadeira, autêntica, a gente precisa estar envolvido pessoalmente, afetivamente, pelos laços do nosso sentimento mais profundo, que é o sentimento divino, porque nós somos divinos. A grande questão é que ao longo do tempo a gente se afastou, se perdeu do caminho de nós mesmos. E agora a gente está indo em busca desses elos perdidos, por assim dizer. Emmanuel continua dizendo: religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas suas expressões mais sublimes. É importante ratificar, frisar, que é o amor no sentido mais elevado do termo, o amor mais depurado. Mas se nós estamos espíritos imperfeitos, como a gente pode viver o amor no sentido mais elevado do termo? Pela religião. Veja a importância da religião. Sabendo que nós, almas combalidas, ainda deambulando com os nossos equívocos, com uma série de questões para equacionar débitos clamorosos que povoam o nosso passado criminoso, o alto deu-nos a religião do amor, a religião única que Jesus veio apresentar, do amor, da misericórdia, com uma forma de nós buscarmos esse elo perdido, de nós buscarmos o sentimento divino. Então, tudo que fuja da exteriorização do amor mais sublimado não é religião verdadeira. Há outros tipos de religião que podem, inclusive, ter suas funções, dados os níveis diferentes, né, evolutivos, que a gente presencia na humanidade. Mas religião verdadeira é aquela que nos estimula o amor e todos os seus filhos. Quais são os filhos do amor? A prática da caridade, o amor em ação, a mansuetude, ou seja, o controle sobre as nossas emoções mais raivosas, mais belicosas, a pacificidade, a construção da paz, a obediência, a resignação, o perdão, a humildade, se a gente for lembrando as bem-aventuranças que o Cristo nos cantou no Sermão da Montanha. E aí Emmanuel continua: enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho de experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Então, o Espiritismo, enquanto ciência, filosofia e religião, visa justamente equacionar todos esses termos. Enquanto ciência, pela iluminação do conhecimento cognitivo, do raciocínio, nós somos convocados a nos questionar, a nos perguntar, a nos constranger, para que a gente possa fazer análise dos fatos, né? Para que a gente possa agora retornar nos milagres de Jesus e pela ciência espírita tentar encontrar um sentido com base no que a gente já conhece dos efeitos físicos, da medicina, da astronomia e todas as outras ciências.
Pela filosofia, nós divagamos. Então, também é uma ação do raciocínio mais livre, sem aquele rigor científico que tem a hipótese que pode ou não ser refutada e que as leis vão operando para a gente poder construir o nosso entendimento. Então, a filosofia visa operar a experimentação, a gente partir mais para discussões sobre o ser, sobre o estar no mundo, sobre a nossa gênese, a nossa origem, a nossa destinação, o nosso papel, falando sobre as relações também entre as pessoas. E para que não ficasse apenas nesse campo do raciocínio e da experimentação, vem a religião para edificar e iluminar os sentimentos. Então, pela religião verdadeira, a gente alcança a intuição, a gente alcança aquilo que o raciocínio ainda não consegue delinear. Porque, às vezes, a gente, por exemplo, né, quando a gente fala numa prece, vamos mentalizar o nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, vamos imaginar que nós estamos sentados à mesa, né, com Ele, trajados das túnicas nupciais, vamos nos colocar na situação de Maria, vamos pensar sobre o testemunho de Jesus, vamos rememorar as cenas do cristianismo primitivo, a gente não está alcançando isso exatamente pela razão. A gente está alcançando isso pelo sentimento. Que a gente está buscando identificação, empatia, tentar se colocar no lugar e tentar sentir. Olha que contrassenso. Nós que ainda estamos imperfeitos, aquilo que espíritos sublimes, que espíritos superiores, e no caso de Jesus, que o espírito puro sentia e vivia. Isso não é possível pelo raciocínio, só o é pelo sentimento. E aí Emmanuel conclui dizendo: as primeiras ciência e filosofia se irmanam na sabedoria. A segunda personifica o amor, né? Então, a religião personifica o amor. As duas asas divinas, sabedoria e amor, com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, o legado de Maria às religiões é religião autêntica, a apologia ao sentimento do amor, a apoteose do amor-renúncia, que edifica e ilumina, que encoraja e engrandece, que nos dá força a tudo suportar. Por quê? Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, meus amigos, Maria e seus relacionamentos nos trazem grandes ensinamentos. O relacionamento, por exemplo, entre Maria e Jesus nos mostra a importância da solicitude maternal, ela sempre responsável e dedicada, sem pieguismo, sem narcisismo, nos mostra que nas cenas mais dolorosas da vida, como foi a da crucificação do seu filho para Maria, devemos saber nos conformar com os desígnios divinos e confiar acima de nossas apressadas inquietações e especulações. O relacionamento entre Maria e João Evangelista nos mostra como nossa família é a humanidade inteira e como um jovem, um adolescente no corpo físico, mas um espírito amadurecido, pôde testemunhar tanto carinho, empatia e inexcedível amor, enquanto outros, mais experimentados, vacilaram e seguiram de longe. O envolvimento de Maria com os cristãos e as rogativas que ela fazia aos céus, pela possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria, fortalecendo a todos em seu testemunho, como o espírito Humberto de Campos vai narrar na obra Boa Nova, capítulo 30, dedicado a ela, Maria. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Esperamos que essas breves palavras tenham suscitado
um pouco mais, né, de entendimento, de conforto, e que gerem novas ideias e raciocínios e sentimentos voltados ao legado de Maria às religiões. E para finalizar, escolhi aqui um poema que está na obra Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Bittencourt Sampaio, intitulado A Maria. Ei-nos, Senhora, a pobre caravana, em fervorosas súplicas reunida, implorando a piedade, a paz e a vida de vossa caridade soberana. Fortalecei-nos a alma dolorida, na redenção da iniquidade humana, com o bálsamo da crença que promana das luzes da bondade esclarecida. Providência de todos os aflitos, ouvi dos céus, ditosos e infinitos, nossas sinceras preces ao Senhor. Que a nossa caravana da verdade colabore no bem da humanidade, neste banquete místico do amor. Meus amigos, muito obrigada a todos. Que Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos que estamos aqui conectados nesse momento e que possamos aurir dele forças para que possamos enfrentar todos os desafios. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.